5 de dezembro de 2023, gravando a primeira parte da aula da introdução à teoria psicanalítica de Donald Winnicott. Maravilhoso. Vamos em frente. Vitor Hugo, tudo certo? Boa noite. Que é isso? Boa noite, tudo certo? Ok. Tá bom, tá com mímica. Estudar o Winnicott, minha gente, é uma coisa maravilhosa. Esse cara realmente ele soube desenvolver um trabalho com a psicanálise infantil. Em primeiro lugar, ele era médico pediatra. E aí ele também estudou a psicanálise, estudou com Freud, e depois ele contestou a Melanie Klein. Nascido em 1896 e faleceu em 1971. A contribuição dele foi muito significativa. Para o Winnicott, a criança nasce indefesa. É um ser desintegrado que percebe de maneira desorganizada os diferentes estímulos provenientes do exterior. E nós sabemos que o bebê, quando ele nasce, a tarefa da mãe é de oferecer um suporte adequado para que ele tenha condições inatas para alcançar um desenvolvimento ótimo, em harmonia com a nova vida, encarando a realidade que ele está agora sendo inserido. É um choque muito grande, o bebê se assusta. Pode-se dizer que é o maior trauma do ser humano é o nascimento. Aí, nos anos 30, quando o complexo de Édipo ainda era geralmente aceito como nuclear, Winnicott notou a existência de múltiplas formas de distúrbios acompanhadas de angústias que não pareciam poder ser enquadradas como regressões aos pontos de fixação pré-genitais, ligados à dinâmica proveniente do conflito do complexo de Édipo, plenamente desenvolvido, de acordo com Winnicott. A observação dele foi excelente, muito contribuiu, muito que aprender com o Winnicott. Ele ainda concluiu: algo estava errado em algum lugar. Por um tempo, o Winnicott trabalhou com as modificações do paradigma tradicional e introduzidas pela teoria de Melanie Klein, da posição depressiva. Pouco a pouco, ele foi percebendo que nem mesmo o conceito do complexo de Édipo precoce, que Melanie Klein falou, pode ser usado para dar conta dos seus problemas. E o fator decisivo para o surgimento da psicanálise winnicottiana foi a sua crescente convicção de que existem problemas iniciais da vida humana que podem ser claramente identificados e descritos e que não são solúveis por meio dos elementos da teoria da situação edípica e do complexo de Édipo. Ele denominou esses problemas de angústias ou agonias impensáveis, porque a criança não tem ainda
pensamento, uma agonia que ela passa. Aí, por um tempo, o Winnicott trabalhou com as modificações do paradigma tradicional que Melanie Klein introduziu, da posição depressiva. E pouco a pouco ele percebeu que nem mesmo o conceito de complexo de Édipo, precoce de Klein, pode ser usado para dar conta dos seus problemas. Daí que ele levou em conta que isso pode significar que os estados que dão origem a essas angústias impensáveis acontecem antes do início da atividade relativa a mecanismos mentais e as forças instintuais. Porque o bebê ainda não tem isso. Os estados que dão origem às angústias impensáveis, eles acontecem antes do início da atividade relativa a mecanismos mentais, que a criança ainda não tem esse mecanismo mental. E as forças instintuais, a criança age por instinto, é id, 100% id. O que se constitui as agonias como impensáveis, e assim como anomalias, para a psicanálise tradicional, é que elas não podem, em princípio, ser entendidas, pensadas, em termos do conflito gerado na situação edípica. Nós questionamos isso também quando falamos de Melanie Klein, não? Como é que o bebê vai ter uma situação edípica, porque se ele não tem ainda a manifestação certa dele, do que é o pai, do que é a mãe, ele não faz essa diferença. Então, as angústias impensáveis, elas se dão de uma forma bastante interessante. Diante do encontro com o mundo, inesperado e incompreensível para o bebê, num determinado estágio do amadurecimento. Ora, um bebê pequenininho não tem noção nenhuma do mundo. Ele saiu da zona de conforto dele, então ele está angustiado. E com isso ele requer um carinho muito grande, uma atenção muito grande. E essa resposta implica numa teoria do amadurecimento humano, que foi desenvolvida por Winnicott, que diz que o ser humano é uma mostra temporal da natureza humana. Então, o Winnicott desenvolveu o estudo da psicanálise com as crianças, psicanálise infantil, não centrada no Édipo. Nós sabemos que a criança, ao nascer, ela se agarra no peito da mãe, mas ela não sabe que é a mãe. A mãe não existe, é tudo ela. Esta fase oral, que é a primeira etapa. A única herança do homem é o processo inato de amadurecimento. A sua vida ocupa um intervalo entre dois estados de não vida, estados que fazem parte da estrutura do indivíduo. Então, também eu sou favorável ao pensamento de Winnicott, porque não pode pensar no bebê centrado no Édipo, como Melanie Klein já fala que tem o complexo de Édipo ainda de bebê, que também não consegui entender como que isso vai ocorrer. Mas com Winnicott fica bem claro que não. Esse intervalo que tem desenvolvimento do bebê surge do não ser
inicial, sem razão alguma, e vai se estendendo até o não ser terminal, até a segunda morte. A primeira morte, quando ele nasceu, ele saiu da zona de conforto, é um luto. A segunda morte é quando ele vai perder a infância. Como diz o Winnicott, unicamente devido ao concernimento do outro, pela continuidade do seu ser, belíssima a presença dela, e apesar desse concernimento observado por Winnicott, boa noite, Alice, Boa noite, professor. Desculpa a demora. não tem problema, seja bem-vinda. Então, apesar desse concernimento, a continuidade não pode ser assegurada pelo indivíduo por ele mesmo. Ele depende essencialmente de um meio facilitador. E nós temos um indivíduo aqui, é o bebê. Ele está numa fase de desenvolvimento, ele precisa de um meio facilitador para que ele possa ir aprendendo o que é este mundo, aprendendo as suas fases de desenvolvimento. A condição inicial do homem não é de ser édipo em potencial, mas é de ser um ser humano frágil, como é o bebê, insuperavelmente finito, que precisa de um outro ser humano para poder continuar existindo. O bebê, por si só, ele não tem condição de sobreviver se ninguém cuidar. E aí que no começo da vida, o bebê ele não é libidinizado, ou seja, a libido dele não tem. Ele está fixado tão somente nos impulsos do id, instintuais para sua sobrevivência, que é a alimentação. Movido a forças internas, capaz de usar seus mecanismos mentais. Nesta fase inicial, as forças instintuais são para ele coisas tão externas quanto os fenômenos naturais. Fenômenos que não o movem, mas o ameaçam, então ele sente medo, porque desconhece totalmente este mundo externo. A libidinização é a aquisição do conhecimento se dá pelo fato do homem contribuir com algo que está em si próprio. A saber, todas as representações inatas que somente os sentidos podem despertar. E o que movimenta o bebê, o motor do bebê, a força motora dele, é o próprio fato dele estar vivo. A energia dele é dele estar vivo, é instintual. O seio da mãe, que o bebê, o winnicottiano depende, não é um objeto interno ou externo. Não é um objeto bom nem um objeto mau. O seio bom e o seio mau é o nome dado à técnica que realiza três metas, desenvolvida por Melanie Klein. Para o Winnicott, ele substitui maternagem suficientemente boa. Aí sim, o bebê precisa da maternagem. Pode ser pela mãe legítima, pode ser por quem adota, pode ser uma maternagem feita pelas enfermeiras, de uma cuidadora. Isso quer dizer o seguinte, é o holding, o envolvimento, o cuidado, o manuseio e a introdução desse bebê a um mundo que para ele é totalmente estranho.
alimentação satisfatória. O princípio é na base do leite da mãe, mas quando não tem, então vai passar para a mamadeira, com leites aí que os pediatras recomendam. Então, alimentação satisfatória, a união das duas primeiras coisas no ambiente, e depois é que isto começa a entrar na mente do bebê, que está sendo formada. Já a relação de dependência não é uma relação a três. Ela não é nem mesmo uma relação a dois, já que o bebê como tal não existe. Ela é antes um, dois em um, sui generis. É o bebê e a mãe. Anterior à oposição entre o eu e o não eu. Ele não tem isso definido. Entre o dentro e o fora. Entre o meu e o não meu. E entre o antes e o depois cronológico, ele também não tem noção nenhuma do que é antes, do que é depois. Daí que o espaço inicial do bebê, dependente, não é uma situação caracterizada por relações externas e internas, mas sim é uma relação no mundo subjetivo que ele desconhece totalmente, anterior a qualquer distinção entre o interno e o externo, porque ele não sabe que ele já saiu da barriga da mãe. Ele não tem essa noção. Ele só percebe situalmente que ele está numa outra situação, desagradável, por sinal. Por isso ele chora. Então, numa situação dessas, não pode ainda haver ataques ao objeto externo, porque ele não sabe o que é objeto externo. Ele só precisa sobreviver, é instintual, e nem um conflito interno. Então, não tem mecanismo de defesa aí funcionando. E é da condição de dependência de outra pessoa que surge para o bebê as suas necessidades e problemas fundamentais, como o de nascer, de se sentir real, de ter contato com a nova realidade, de assegurar a sua integração, de ser no tempo e no espaço. Ele passa a ocupar um espaço, ele é alguma coisa, ele não tem a mínima noção. O holding, que é a cuidadora que vai oportunizar esse desenvolvimento, a de criar a distinção entre a realidade interna e a realidade externa, e de criar a capacidade de uso das coisas, e a de ser si mesmo, até que ele começa a perceber que ele é ele mesmo, que ele é diferente, que a mãe não é ele, não é ele. A mãe é a mãe e ele é ele. Demora um certo período de desenvolvimento. Mas também é a partir da condição de dependência do bebê que o Winnicott explica a origem das angústias impensáveis. Elas surgem de falhas no relacionamento da mãe ambiente com o bebê, antes mesmo que ele possa dar conta dessas falhas. Imagina um recém-nascido e que a mãe não está nem aí. A mãe não pega ele no colo. A mãe não o envolve, não dá proteção nenhuma. O bebê simplesmente vai berrar. Nós já tivemos conhecimento de mães que tiveram filho
e jogaram o filho por cima do muro, que ela não queria ter a criança. Coitada dessa criança. Então, tudo isso antes mesmo que se possa dar conta dessas falhas da mãe ambiente, o bebê não tem noção. São falhas que ameaçam a solução de tarefas impostas ao bebê, aos estágios do processo de amadurecimento e de integração progressiva, em que ele se encontra sucessivamente exposto. O ambiente falha não por frustrar ou ameaçar, isto é, por revidar, em termos da lei do talião, aos ataques do bebê, mas por não ser confiável e suficiente para assegurar o crescimento e evolução do ser humano. É uma fase muito difícil para o bebê até passar os seus 3 meses de vida. E, de acordo com o Winnicott, a psicose não fica atribuída a uma reação. O bebezinho é psicótico. Há uma reação à angústia associada com o complexo de Édipo, ou uma regressão a um ponto de fixação, nem é ligada especificamente a uma posição no processo de desenvolvimento instintivo de um indivíduo pequenino, como é o caso do bebê, 1 mês de vida. Já o quadro da evolução está chegando a Cléia, temos aqui a presença dela. O quadro da compreensão das psicoses não é a teoria da evolução da função sexual. Boa noite, Cléia, seja bem-vinda. Mas a teoria geral da tendência inata em direção da independência e da autonomia, que ele começa a desenvolver para poder alcançar a sua autonomia, a sua independência. A teoria tradicional da progressão das zonas erógenas perde o status da teoria fundante e fica, portanto, redescrita em termos da teoria do amadurecimento da pessoa humana, do desenvolvimento do bebê. Dependendo do processo de amadurecimento, o complexo de Édipo pode nem mesmo se formar, o que implica que ele não é uma necessidade empírica, nem um a priori, seja filogenético, seja formal, da existência ou do pensamento humano. Já quando nós estudamos Melanie Klein, ela fala no complexo de Édipo no bebezinho. E o Winnicott aqui deixa claro que não tem como ele formar ainda um complexo de Édipo. Não é uma necessidade empírica ter isto valendo. Pode-se dizer, do ponto de vista da teoria da ciência, que a teoria de Winnicott constitui uma revolução científica que substitui o paradigma de psicanálise tradicional por um novo paradigma. Em primeiro lugar, o antigo problema central, o do bebê andarilho na cama da mãe. E vai cedendo lugar a um novo, o do bebê no colo da mãe. Em segundo lugar, o papel de solução exemplar, paradigmática, passa a ser desempenhado pela teoria do amadurecimento pessoal e não mais pela
teoria da história natural da função sexual. Então, o que o Nicolte coloca é bastante inteligente o que ele fala. O que é normal depende da expectativa social de determinado grupo social em determinada época. Por isso que a gente tem que colocar em dúvida essa questão, o que é normal, o que é anormal. O que é certo, o que é errado. A influência de Lecoq sobre a psicanálise atual é mais profunda do que pode parecer, fazendo-se sentir também aqui no meio psicanalítico no Brasil. Observando esse desenvolvimento que vai da psicanálise edipiana à maturacional de Freud, aí também levar em consideração o que colocou Melanie Klein, mas até o Winnicott, nós teríamos aqui talvez o eixo central da psicanálise do século para ser avaliado, ou melhor, ser entendido. O que significaria isso para o futuro da psicanálise? É uma pergunta que não pode ser ignorada, pois nós estamos num processo de aprendizado contínuo e em busca da verdade. Mas o que é verdade, minha gente? Lembrando que lidamos com análises empíricas e perceptivas. O nosso conhecimento da psicanálise é empírico, é uma ciência empírica. Temos que usar muito a nossa inteligência e também as nossas percepções para ir fazendo as identificações. Para o Nicotte, a sustentação ou o holding protege contra a afronta fisiológica. O holding é movimento, é pegar no colo, é o cuidar, é envolver o bebê com atenção. Tudo isso é holding da mãe, do pai, do cuidador. O holding deve levar em consideração a sensibilidade epidérmica da criança. Tocou na pele, a criança sente, ela tem uma sensibilidade muito grande. O tato, a temperatura, a sensibilidade auditiva que ela escuta, embora não compreenda nada. Uma sensibilidade visual, que quando chega lá pelos 2 meses, já começa a ter sensibilidade visual, começa a enxergar mais coisas. Sensibilidade às quedas, ela ainda é muito frágil. Assim como o fato de que a criança desconhece a existência de tudo o que não seja ela própria, porque para ela só existe ela. Isso inclui toda a rotina de cuidados ao longo do dia e da noite. A sustentação compreende, em especial, o fato físico de sustentar a criança nos braços e que constitui uma forma de amar. A criança precisa de amor, ela precisa de carinho, ela precisa ser querida no meio que ela está, ela precisa desse aconchego, precisa receber o amor da mãe, o amor do pai. E como está nessa fase de sustentação, de desenvolvimento, a mãe, principalmente, que tem a possibilidade, ou a cuidadora, funciona como ego auxiliar, porque ele não tem ainda outra forma. Ele não tem superego. Então, o Winnicott propõe que, durante os últimos meses de gestação e primeiras semanas posteriores ao parto, se produz na mãe
um estado psicológico muito especial, ao qual chamou de preocupação materna primária. Né, Cleia? Já está noutra fase agora, né? A mãe adquire, graças a esta sensibilização, uma capacidade particular para se identificar com as necessidades do bebê. O vínculo entre a mãe e o bebê, ele vai assentar as bases para o desenvolvimento saudável das capacidades inatas desse bebê, que vai se transformar num indivíduo, que vai se transformar numa pessoa. O Winnicott vê o ser humano dizendo assim: ele nasce como um conjunto desorganizado de pulsões. Então, tudo são pulsões de instintos, instinto de sobrevivência, capacidades perceptivas e motoras que ele assusta, ele tem medo, mas ele percebe que ele está perto da mãe, então ele tem essa capacidade motora de se movimentar e querer pegar o peito da mãe, que conforme progride o desenvolvimento, vão se integrando até alcançar uma imagem unificada de si e do mundo externo. Quando a mãe não fornece a proteção necessária ao frágil ego do bebê recém-nascido, a criança perceberá esta falha ambiental como uma ameaça à sua continuidade existencial, a qual, por sua vez, provocará nela a vivência subjetiva de que todas as suas percepções e atividades motoras são apenas uma resposta diante do perigo a que se vê exposta. E o bebê, pouco a pouco, procura substituir a proteção que lhe falta por uma fabricada por ele mesmo. O bebê vai se envolvendo em uma casca, às custas da qual cresce e vai então desenvolvendo o seu self, quando ele então percebe o seu corpo, o self. Ele começa a ser dono de si mesmo. Ele começa a ser o eu. Assim, o indivíduo vai se desenvolvendo como uma extensão da casca, mas também como uma extensão do meio atacante. A mãe boa é a que responde à onipotência do lactante e, de certo modo, vai dando sentido a ele. O self verdadeiro começa a adquirir vida. Aí está a informação nesta imagem. Através da força que a mãe, ao cumprir as expressões da onipotência infantil, dá ao ego dentro da criança essa possibilidade dela ir se reforçando e se identificando que ela é uma unidade. Já a mãe que não é boa é incapaz de cumprir a onipotência da criança. Quando fala mãe que não é boa, suficientemente boa, para Melanie Klein é o seio mal, né? O Winnicott deixa claro a forma como se enxerga isto, como é diferente. Então, a mãe que não é boa é incapaz de cumprir a onipotência da criança, pelo que repentinamente deixa de responder. Só um minutinho. Oi, eu tô em aula agora. Ah, tá em aula, vô? Estou em aula.
Fechou então. Você Tchau. quer vir aqui? Você pode vir aqui depois das 9h30. Tá, beleza, então. Tá? Me dá um toque. Valeu. Tá. Tá, fechou, tchau. Então, a mãe que não é boa, incapaz de cumprir a onipotência da criança, pelo que repentinamente deixa de responder ao gesto da mesma, e em seu lugar coloca o seu próprio gesto, cujo sentido depende da submissão ou do acatamento do mesmo por parte da criança. Esta submissão constitui a primeira fase do self falso e é própria da incapacidade materna para interpretar as necessidades da criança. E como é difícil fazer essa interpretação. Ainda mais quando tem interferência de outras pessoas. O Winnicott diz que na saúde, o self falso se encontra representado por toda a organização da atitude social cortês e bem educada. Produziu-se assim um aumento da capacidade do indivíduo para renunciar à onipotência e ao processo primário de desenvolvimento. Em geral, ganhando assim um lugar numa sociedade que jamais se pode conseguir manter mediante unicamente o self verdadeiro que ele ainda não tem firmado. Daí que o falso self, especialmente quando se encontra no extremo mais patológico da escala, é acompanhado geralmente por uma sensação subjetiva de vazio, de futilidade, de irrealidade, totalmente incompreensível. Mas o bebê vai se desenvolvendo e aí ele vai encontrar objetos transicionais. Essa fase de transição, de formação do eu, ele encontra objeto transicional. Esse objeto transicional representa a primeira posse, não ego da criança. Tem um caráter de intermediação entre o seu mundo interno e o seu mundo externo. Tem crianças que nesse objeto transicional, ele usa um paninho, ele tem que estar sempre com o paninho na mão, cheirando o paninho que tem o cheiro dele. O conceito de objeto ou fenômeno transicional recebe três usos diferentes. Um processo evolutivo como etapa do desenvolvimento, vinculada às angústias de separação e às defesas contra elas, representando um espaço dentro da mente do indivíduo, o indivíduo que é o bebê. Objeto transicional. Maurício de Souza foi muito feliz em criar esse objeto transicional, o coelhinho da Mônica. O objeto transicional é algo que não está definitivamente nem dentro nem fora da criança. E servirá para que o sujeito possa experimentar com essas situações e para ir demarcando os seus próprios limites mentais em relação ao externo e ao interno. O objeto transicional está situado em uma zona intermediária na qual a criança se exercita na experimentação com objetos. Ela começa a descobrir os objetos. Mesmo que estejam fora, ela sente como parte de si mesma. No princípio, a criança tem uma ilusão de onipotência, é tudo para ela e tudo pode, vivenciando o seio como sendo parte do seu próprio corpo. Mas uma vez alcançada essa onipotência ilusória, a mãe deve, idealmente,
ir desiludindo a criança, pouco a pouco, fazendo com que o bebê adquira a noção de que o seio é uma possessão, no sentido do objeto, mas que não é ele. Ele me pertence, mas não sou eu. Então ele começa a ter as diferenças. Aí ele começa a entender, começa a formar seu self, ele começa a entender que ele é um eu. E no objeto transicional ainda, ao contrário do seio, que não está disponível constantemente, o objeto transicional é conservado pela criança. Ele não larga, ele tem aquele objeto, aquele brinquedinho que ele vai carregar com ele durante um bom tempo. Ela é quem decide a distância entre ela e tal objeto. Às vezes não pode ser uma linha, um barbante, qualquer coisa, objeto transicional que ela pega. O paninho que eu já falei, um bonequinho. Como os fenômenos transicionais representam a mãe, é essencial que ela seja vivenciada como um objeto bom. Ainda falando do objeto transicional, quando dentro da criança, o objeto materno está danificado, é pouco provável que ela recorra de maneira constante a um fenômeno transicional, porque ele fica fixado somente na mãe. O Winnicott aponta algumas características que são comuns aos objetos transicionais. A criança afirma uma série de direitos sobre o objeto. O objeto é afetuosamente minado e excitadamente amado e também é mutilado. Deve sobreviver ao ódio, ao amor e à agressão. A criança às vezes destrói o objeto que ela tem, mas depois ela quer o mesmo objeto de volta. Ela agride, mas ela ama o objeto que ela tem. A ligação ou afastamento do objeto transicional assim deixa em cada sujeito uma marca. Fica na mente do indivíduo um espaço. E assim, como objeto transicional, é intermediário entre o objeto interno e o objeto externo. É nesse espaço, minha gente, que se produz muitas das atividades criativas do homem, como as artes, a música, outras atividades, que representam o mundo interno para o exterior. E, em certo sentido, representa a realidade para si mesmo. Até que começa a haver, então, a integração e a personalização. Quando o Winnicott diz que as experiências iniciais, ou diáticas, são estruturantes do psiquismo, participam da organização da personalidade dos sintomas. O bebê nasce no estado de não integração. Ele não está integrado. Onde os núcleos do ego estão dispersos. E para o bebê, esses núcleos estão incluídos em uma unidade que ele forma como meio ambiente. E a meta dessa etapa do desenvolvimento é a integração dos núcleos do ego e a personalização. Adquirir a sensação de que o corpo aloja o verdadeiro self. O objeto unificador do ego inicial não é integrado da criança. É a mãe e a sua atenção. O holding. O bebê precisa muito do holding.
Na etapa inicial de desenvolvimento, a questão primordial é a presença de uma mãe ambiente confiável, que se adapte às suas necessidades de maneira virtualmente perfeita. Se não é a mãe biológica, uma cuidadora. Ou quem adotou a criança, alguém precisa cuidar da criança para que ela possa se desenvolver. Receber esse carinho. O Winnicott inclui entre as necessidades do ego tanto os cuidados físicos quanto os psíquicos. Nem a realização mecânica das tarefas físicas ligadas ao lidar com o bebê, e nem a resposta imediata às suas demandas funcionais, implica a satisfação das necessidades do ego que está em formação. A integração é obtida a partir de duas séries de experiências. O bebê está descobrindo o mundo, como essa imagem animada está mostrando. Quer botar o dedo no olho da mãe, quer botar o dedo no nariz. Então, essa integração é obtida a partir de duas séries de experiências. Por um lado, tem especial importância a sustentação exercida pela mãe, que vai recolhendo os pedacinhos do ego, juntando para ajudar a formar esse ego, permitindo que a criança se sinta integrada dentro dela. E, por outro lado, há um tipo de experiência que tende a reunir a personalidade em um todo, está começando a formar a personalidade. A partir de dentro, a atividade mental do bebê que começa a ser desenvolvida. Chega um período em que a criança, graças às experiências citadas, já consegue reouvir os núcleos do seu ego, adquirindo a noção de que ela é diferente. Mas ainda é tudo para ela. E à medida que o desenvolvimento progride, a criança tem um ego relativamente integrado e com a sensação de que o núcleo de si próprio habita o seu corpo. Ela e o mundo, então, são duas coisas separadas. É quando a criança começa a fazer essa identificação que ela e o mundo são duas coisas separadas. Ela e a mãe são coisas separadas. Ela e o pai são coisas separadas. É então que está acontecendo esse momento de diferenciação entre o eu e o não eu. É uma ocasião muito séria que pode ser perigoso para o bebê, pois o exterior pode ser sentido como perseguidor e ameaçador. Instintualmente, ele vai se defender como? Chorando, rejeitando um colo, rejeitando um carinho, o bebê chora. Instintualmente, ele tem essa sensação que está sendo perseguido, que ele vai ser atacado, porque ele ainda não está definido o verdadeiro eu. E essas ameaças são neutralizadas dentro de um desenvolvimento sadio, pela existência do cuidado amoroso por parte da mãe, por parte das pessoas que cuidam dele, por parte das pessoas que estão participando do desenvolvimento do bebê. Existência de um ambiente amoroso, de um ambiente carinhoso, de um ambiente tranquilo. Aí começa aqui a etapa seguinte, é conseguir alcançar uma adaptação à realidade. Aí a criança está brincando com a mãe, ela já sabe que existe a mãe, mas ela não tem ainda uma etapa da realidade. Ela já tem ali um bichinho grudado na chupeta, que é o objeto transicional.
mas que ela vai identificando que não é dela. E agora também, sabendo que ela tem o corpo dela e que a mãe tem o corpo dela. Aí nessa etapa, a mãe, que papel importante tem de prover a criança com os elementos da realidade com que ela irá construir a imagem psíquica do mundo externo. Então, a paz da mãe, a questão psicológica da mãe, é muito importante que esteja equilibrada nesta fase de desenvolvimento do bebê, para que ele possa também perceber que tem um ambiente seguro. Aquele casal que está em conflito já com o bebê em casa, a criança fica desesperada, ela tem medo, ela está sendo agredida. Então, começa a construir uma imagem psíquica do mundo externo, a criança abandonada. Quando adulto, ela tem sentimentos de rejeição, ela não desenvolve uma personalidade marcante, fica com uma personalidade muito dependente dos outros. É a adaptação absoluta do meio ao bebê, ao meio que ele está integrado, se torna adaptação relativa, através de um delicado processo gradual de falhas em pequenas doses do mundo que o rodeia. Uma frustração também faz parte para o bebê entender que não é tudo dele. E esse momento de diferenciação entre o eu e o não eu, ele pode ser perigoso para o bebê, porque é incompreensível, ele não tem ainda raciocínio. Pois o exterior pode ser sentido como perseguidor e ameaçador, então ele pode ficar com medo. Mas essas ameaças, elas são neutralizadas dentro do desenvolvimento sadio, pela existência do cuidado amoroso por parte da mãe, por parte do pai, das pessoas que estão envolvidas. A personalização, definida por Winnicott, como o sentimento de que a pessoa de alguém encontra-se no próprio corpo. Ele propõe que o desenvolvimento normal levaria a alcançar um esquema corporal, chamando, portanto, agora de uma unidade de psique-soma, formando psique, a soma que é o corpo. E avançando na personalização, para o Winnicott, mente e psique são conceitos diferentes. Trata-se de registros relacionados, mas são heterogêneos. A psique é a elaboração imaginativa das partes, sentimentos e funções somáticas. E nem separa e nem se divide do soma. A mente no desenvolvimento saudável não é nada mais do que um caso particular do funcionamento do psicossoma. Vai surgindo como uma especialidade a partir da parte psíquica do psicossoma. Psique vem da mente, o que acontece com a mente, a psique, e o soma, que é o corpo. Então, ele vai se formando o bebê nesse desenvolvimento, tendo sentimentos, funções somáticas. E essa adaptação do bebê para a realidade é bastante complicada, porque à medida que o desenvolvimento progride, a criança tem um ego relativamente integral e com a sensação de que o núcleo de si próprio habita o seu corpo.
Aí ela já está entendendo que ela e o mundo são duas coisas separadas. E é importante essa fase de desenvolvimento, entendendo que o mundo não é ela. Aí, na etapa seguinte, é conseguir alcançar uma adaptação à realidade. Nessa etapa, a mãe tem o papel de prover a criança em tudo. Importantíssimo papel da mãe. Com os elementos da realidade, que ela irá construir a imagem psíquica do mundo externo devagarzinho nesse bebê. A adaptação absoluta do meio ao bebê se torna uma adaptação relativa. Ele está ainda adaptado, tem que se acostumar com aquilo, através de um delicado processo gradual de falhas que vão ocorrendo em pequenas doses. E essa adaptação à realidade, a mãe é além do objeto que recebe em certos momentos, a mãe é a agressão da criança. É também aquela que cuida dela e a protege. Quando a mãe exprime raiva e recebe amor, a criança confirma que a mãe sobreviveu e é um ser separado dela. Então, uma das formas que a criança não tem noção de espaço, ela não tem noção de perigo. Em situações assim que provocam emoção na criança, às vezes ela ri. Jogar a criancinha e pegá-la novamente no ar, mas ela se assusta, ela tem uma reação. Mas o bebê, ele vai adquirindo a noção de suas próprias pulsões, que elas não são tão danosas. Cada pulsão do bebê. O bebê tem a pulsão, por exemplo, agarrar no cabelo da mãe, puxa o cabelo da mãe. E ele pode, pouco a pouco, aceitar a responsabilidade que ele possui sobre as suas pulsões. Quando o ambiente não proporciona os cuidados que o psicossoma considera como elementares, a mente se vê obrigada a uma hiperatividade. O pensamento do bebê começa a assumir o controle. Pensamento ele começa a assumir o controle. É organizar o cuidado ao psiquessoma, podendo assim ocasionar uma oposição entre mente e psicossoma. Assim ocasionando um distanciamento do verdadeiro self. Em estado de saúde, a mente não usurpa as funções do meio, mas possibilita uma compreensão e eventual aproveitamento de sua falha relativa, aonde o bebê já começa a ter noção que ele pode cair, ele começa a ter noção que ele está no lugar mais alto. E quando o bebê já começa entrando naquela fase que ele se mexe, ele cai da cama, mas ele não tem noção que é cair da cama. Mas depois da criança ter alcançado a diferenciação entre ela e o meio que ela está envolvida, e se adaptar, em certa medida, à realidade, pela absorção de pautas objetivas dela,
que modificam suas fantasias, o último passo que deve dar é integrar em um todo as diferentes imagens que tem de sua mãe e do mundo. Ele começa a fazer identificação de outras pessoas que são diferentes, espaços diferentes. E quando o bebê está para passear no carrinho, ele começa a identificar que existe tanta coisa lá fora. Quando leva ele no mercado, ele vê aquele monte de coisa, ele quer pegar, ele precisa sentir. E assim, está num processo de desenvolvimento. Então, a criança não tem noção nenhuma dessa diferenciação entre ela e o meio secundário. Daí que é necessário cuidar que o ambiente deve se adaptar adequadamente à criança para formar seu verdadeiro self. Se a mãe tem a capacidade de se adequar de uma forma suficientemente boa, não interfere no desenvolvimento da criança. Já algumas mães sentem que é uma responsabilidade muito grande, não tem esse amor que deveria ter, então já quer colocar o bebê numa caixa. Não é a mãe, portanto, minha gente, que molda completamente a criança. Esta tem a sua autonomia, com as capacidades inatas de desenvolvimento do bebê. E a mãe, ela segura o ponto de referência para que o processo possa continuar. Para o Nicole, o ambiente é um elemento fundamental, a ponto de considerar as falhas ambientais como a etiologia principal dos quadros psicopatológicos. E a mãe, papel importantíssimo de funcionar como o ego auxiliar da criança. A criança se choca com várias coisas, se choca com pessoas. E quando a sustentação é exercida pela mãe for bem-sucedida, bem cuidada, a criança vive como uma continuidade existencial, sem se frustrar, sem se machucar, sem ficar desesperada, em equilíbrio. No entanto, quando falha, o bebê terá uma experiência subjetiva de ameaça, que é instintual, que vai obstaculizar o desenvolvimento normal. Dá susto nas crianças. Tem que respeitar que ela não pode, não está nessa época ainda de levar susto, de fazer brincadeiras que possam colocá-la em risco. Obrigado, minha gente. Continuamos amanhã. Aí está o bebezinho, coisa mais linda. E quem tem que aproveitar bem esse momento também. Eu vou retirar os slides para que possamos, então, responder as perguntas e cada um também poder fazer a sua exposição. Quem quer falar, por favor, fique à vontade. Quem quer se manifestar? Ah, o Vitor vai falar, colocou máscara? Não quer transmitir seus micrófonos aqui para nós, né? Tá tudo bem, Vitor? Quer falar alguma coisa, Vitor?
Hoje não? Tá. Elisete, Opa, não, professor, tranquilo. Tá bem tranquilo. tudo bem? Cris, quer falar, Cris? Não, assim, só quando tipo assim, quando a gente lê ou escuta sobre, dentro da pedagogia, a gente também estuda muito sobre os textos do Winnicott e é muito engraçado quando tu vê a criança, isso quando você fala do falso self, né? Isso seria aquele momento quando ela se refere a ela mesma como, por exemplo, tem uma neném, né? Que que é o xodózinho da nossa turma, assim, ela é neta de uma amiga nossa aqui, vizinha, e ela sempre se refere a ela mesma com o nome, né? Tipo assim, isso é da Alice, né? Ela não diz isso não é meu, né? Ela diz isso é da Alice. Seria alguma coisa assim, né? Ou como é que eu posso identificar quando se diz assim, esse falso self? Quando ela se identifica, ela não se vê como, tipo, esse brinquedo é meu, esse brinquedo é da Alice. Alguma coisa assim, né? Ok. O Vitor está me informando que foi cirurgia na boca. Ah, Amanhã ele pode falar. Só assim mesmo para ele ficar quieto, né? né? E mesmo assim ele comunicou. É. Obrigado, Cris. Alice, quer falar? É, Alice, quer falar alguma coisa? Leia. Boa noite. Eu peguei só o finalzinho da aula, que pena. Cheguei meio tarde hoje. Tava com o Joãozinho, tava dormindo lá. Você está praticando na fase do Joãozinho? Sim, Você já está andando, né, Cleia? ele tá engatinhando, Engatinho. mas ele fica de pé já, quase que sozinho. Ele já tá. Ele bota uma mãozinha. Esses dias ele tirou, mas daí colocou de novo. É, Mas agora, fez 10 meses, né, agora. completou 10 meses, né? Uhum. 10 meses, mesmo. Já está bem desenvolvido, está uma belezinha ele. Tá uma figura. Álvaro, Olha, Antônio, eu sempre acho interessante, muito interessante, você reforça que o nascimento é traumatizante. Ora, o nascimento é traumatizante e o desmame também é traumatizante. Eu acho que são as duas situações bastante traumatizantes nessa fase, né? realmente. E quando o ambiente não ajuda, é complicado. Famílias muito grandes também, não tem aquela atenção necessária, de acordo. Então, é bem complicado. Eu fico pensando uma colega, o tempo que eu lecionava na faculdade e tal, tinha uma colega advogada que era casada com um médico muito conhecido lá, diretor do hospital, médico bem, vamos dizer assim, famoso, proeminente lá. E ela contou para nós, assim, na sala dos professores, no período anterior à aula, que ela se viu obrigada a passar vinagre no seio por um menino dela parar de mamar. Que ele mordia ela, sei lá. Eu Caramba, fico só pensando. Na época eu não tinha o conhecimento de agora, mas eu já fiquei um pouco assim, um pouco incomodado com aquilo. Você imagina agora,
uma situação dessas, a mãe passar vinagre no seio. Oh, O bebê não mamar. o nenê mordedor não mamar. Tem de tudo, né, Álvaro? É impressionante como tem coisa. Não, 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 cada coisa assim. Eu também acho muito interessante aquela situação da substituição do seio da mãe pelo bico, pelo dedinho e tal. Muito interessante. Muito bom, muito obrigado pela contribuição. Alguém mais? Então, amanhã, 19h45, faremos a segunda parte. Uma ótima noite a todos. Um abraço. Vitor Hugo, amanhã você não vai estar bom. Recupera rapidinho, meu cara. Um abraço ao Vitor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.